Calma aí, esse é um dos sons mais incríveis que um fã de automobilismo pode ouvir. É o som da Ferrari F 2002, do ano de 2002, que foi guiada por Michael Schumacher e Rubens Barrichello. É um dos sons mais marcantes e reconhecidos do mundo. Quando se fala em Fórmula 1, todos imaginam esse som que, indisputavelmente, é o mais amado pelos fãs do esporte no mundo todo. Mas uma coisa que eu sempre me perguntei é o porquê esse som é o mais amado pelos fãs. Por que não o som do V8, do V12, o V6 não, mas por que o V10? Tem que existir alguma explicação científica para isso. Muitos tiveram a sorte de ver os motores V10 na Fórmula 1, desde os modelos como a McLaren MP4/5 de 89 até a Ferrari F 2005 do ano de 2005. Mas vamos voltar no tempo para ver como esses motores maravilhosos foram criados e viraram os protagonistas da Fórmula 1 por 16 anos. Normalmente os regulamentos de motores da Fórmula 1 eram muito mais flexíveis do que é hoje, o que significava que alguns designs diferentes apareciam de época em época. Nos anos 50, por exemplo, havia uma enorme variedade de configurações de motores, como 4 cilindros em linha, 8 cilindros em linha, V12, V-Twin, que é normalmente utilizado em moto. Nos anos 60, as loucuras continuaram, e após a era turbo, que durou dos anos 70 aos anos 80, especificamente em 1989 foi decidido impor alguns limites, e foi definido que os motores teriam no máximo 12 cilindros com capacidade de 3,5 litros. E na minha opinião, é aqui onde a magia começa a acontecer com os sons. O destaque para mim, e o meu som favorito, é o V10 da McLaren de 1989. Mas, nessa época, não eram apenas os V10 que estavam na pista. A Fórmula 1 era uma bagunça, e com isso, outras equipes utilizavam V8, algumas V12, algumas V10, e isso continuou até o início dos anos 2000, quando as regras mudaram e permitiram apenas V10 no grid. Mas você pode estar se perguntando por que o V10 foi o escolhido pela Fórmula 1, não o V12, não o V8, talvez até um V16, já que mais cilindros significa mais potência, certo? Não é bem assim. Mesmo parecendo que ter mais cilindros no motor é uma opção melhor, colocar um V16 ou sei lá, um V24 não é tão simples assim. Imagina colocar um motor desse tamanho gigante e pesado num carro de corrida ou um carro esportivo. Não tem como. Com certeza daria muito torque, mas o peso do carro iria destruir os componentes frequentemente. E o que qualquer fabricante menos quer, especialmente na Fórmula 1, é quebra, já que confiabilidade é ponto crucial durante uma temporada da Fórmula 1. Além disso, os motores muito longos e pesados comprometem a aerodinâmica e a eficiência geral do carro. E pensando nisso, a Fórmula 1 optou por padronizar a categoria na época com os V10. Eles representavam o equilíbrio entre desempenho, tamanho, peso, confiabilidade. E por isso, eles foram os escolhidos. Mas a pergunta do vídeo é por que os V10 têm um som tão bom de ouvir e tão marcante? E a resposta é simples, mas não é. Vamos lá. A maior parte do som de um carro de corrida vem do motor, especialmente do sistema de escape. Após a combustão, as válvulas de escape se abrem, liberando gases de alta pressão no coletor de escape, que precisa reunir esses gases da forma mais suave possível para ter a potência máxima. À medida que esses gases se movem pelo escape, eles geram ondas sonoras que eventualmente chegam aos nossos ouvidos, como o som da F 2002, por exemplo. Mas, por que o som do V10 é tão diferente, é tão gostoso de ouvir? Um estudo da Renault em 2006, no motor campeão de 2005, descobriu que a ordem de funcionamento dos cilindros afeta o som e a potência do motor em até 3%. Isso explica por que os V10 têm um som característico. Isso explica por que os V8 têm um som característico de V8, ou como os V6 têm um som característico de V6 e assim por diante. O ronco tão característico do V10 vem da ativação dos cilindros em lados alternados do motor, da esquerda para a direita. Ou seja, a ordem de ativação dos cilindros interferem em como o som do motor vai sair e chegar até os nossos ouvidos. Mas tem algo ainda mais especial no V10, especialmente na Fórmula 1. Eles podem girar incrivelmente a mais de 19.000 rotações por minuto. Essa alta rotação significa mais ciclos de combustão por minuto, sendo assim, mais pulsos de escape. Essa frequência de pulsos torna o som do motor não apenas mais alto, porém mais agudo e mais nítido. Mas aqui que começa a mágica. Segundo a ciência, os seres humanos podem ouvir sons de 20 a 20.000 Hz. Isso significa que a gente pode distinguir até 20 batidas ou explosões separadas por segundo antes que comecem a se fundir numa única nota contínua. Quando você adiciona mais cilindros, a progressão na série harmônica cria uma experiência auditiva mais complexa. O som de um cilindro é diferente de 2 cilindros, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Com o V10, o motor atinge uma terça maior no quinto harmônico
harmônico, que em termos musicais, simplificado, quer dizer um intervalo que soa suave e feliz para os nossos ouvidos. E por esse motivo que os V10 nos deixam mais felizes. Exatamente. Segundo a ciência, os motores V10 são tão bons de ouvir porque o número de ordem de ativação dos cilindros e o número de cilindros que tem dentro do motor geram um som que atinge uma nota musical perfeita que nos deixa feliz. E virou a marca da Fórmula 1, que mesmo há muitos anos sem utilizar os motores V10, é lembrada por muita gente pelo som característico desses motores durante a Era de Ouro. E é meio que loucura você pensar que o exato número de cilindros que tem dentro do motor geram uma nota musical que agrada os nossos ouvidos. E por isso que o som desse motor é tão amado pelos fãs. Loucura, né? Mas em resumo, quando o V10 liga, ouvimos uma combinação de notas baixas, a oitava e a terça maior, resultando um som harmonioso e agradável. Já os V8 e os V12 não têm a mesma mágica porque não tem o número certo de cilindros e não estão na posição correta na série harmônica, faltando a terça maior. A grande maioria dos fãs pedem o retorno dos saudosos V10 para o esporte, mas infelizmente isso nunca vai acontecer, já que a Fórmula 1 proibiu o uso desses motores depois de 2005. Fernando Alonso até chegou a dizer na época que foi um privilégio para ele viver e participar da melhor era da Fórmula 1, já que no mesmo período em que esses motores estavam na pista, os carros eram menores, o design era mais simples, além do reabastecimento nas paradas, que deixava a corrida muito mais mágica, interessante e imprevisível. Sem contar as lendas do esporte que estavam na pista na época, de 89 até 2005, quem viveu e viu com certeza se lembra com carinho. Eu era muito novo, então não tenho muitas lembranças dessa época, mas sempre que eu posso, eu assisto algumas corridas antigas para ver esses momentos. E outra coisa da mesma época que eu também gosto de assistir é um filme que foi lançado em 2001, chamado Velozes e Furiosos. E eu não sei se você sabe, esse filme acabou revolucionando a indústria automotiva para sempre. Bom, tem um vídeo aqui no canal explicando, eu vou deixar ele aqui na tela para você assistir. É só clicar e ver um pouco dessa história, que é bem interessante, fechou? Eu fico por aqui, tamo junto e até a próxima história.